dia a todos. Serei breve, mesmo porque a minha estada na Babson foi muito breve, né? A gente teve a oportunidade de ir para lá em dezembro do ano passado, bem no inverno. Vocês pegaram um clima bom lá, né? Nós pegamos neve, não frio danado, mas uma experiência maravilhosa. Isso se teve em função da implantação de uma parceria firmada do Centro Paula Souza com o SEBRAE. Então foi uma missão que foi organizada nessa parceria para conhecer as boas experiências dessa questão do empreendedorismo. Então nós passamos, na verdade, foi uma coisa intensa, corrida, 3 dias visitando basicamente 3 instituições. Então, na verdade, eu não posso dizer que foi um curso, não foi. Eu posso dizer nem que foi uma imersão. Foi uma reunião, né? Tinha lá uma pessoa designada para nos receber e lá, então, eles mostraram os aspectos principais das instituições e a gente pôde, então, né, numa sessão de perguntas e respostas, teve a oportunidade de buscar algumas informações, alguns aspectos relevantes para que a gente trouxesse para cá com esse olhar de possibilidade de aplicação. Eu preparei alguns slides aqui, coisa rápida, só para nortear a nossa conversa. Então, veja, essa parceria é uma missão, né, que foi feita em dezembro, com o propósito justamente de ampliar o olhar para a questão do empreendedorismo dentro de uma instituição de ensino. Então, nós tivemos lá a participação nessa missão com a equipe do SEBRAE, com o professor Mário Roque, diretor da FATEC do SEBRAE. A gente estava aguardando, né? Ele deve estar chegando aqui. Chegou, Mário. Tá. Professor Mário Roque e eu, a equipe do SEBRAE, tivemos essa oportunidade, então, de fazer essa visita lá em Boston e na região, onde a gente pôde visitar as instituições. Não vou falar muito das outras instituições, vamos focar o nosso olhar na questão de Babson. Por favor. Veja que estava lá uma neve danada, né? Então, Babson, gente, é a instituição mais antiga. E é interessante isso, porque ela foi inaugurada, criada, né, em 1919, e já com esse olhar para a questão de negócios, empreendedorismo. Os termos eram outros nessa época, mas é uma tradição mesmo da instituição. É a mais antiga, mais renomada que começou nesse trabalho. Então foi motivo de muita satisfação, de honra mesmo, poder visitar uma instituição como essa. Vocês devem ter visto isso. É considerada a principal escola de negócios do mundo nessa questão do empreendedorismo, né? Lá nós fomos recebidos pela professora Alessia, que fez toda a condução da visita, e fizemos, na verdade, um trabalho. E fizemos essa visita e logo que chamou a atenção foi o lema de Babson, que fala que inovação é a nossa tradição e parece um contrassenso, na medida que você fala de tradição de uma instituição criada em 1919, falando em inovação, e dizer que a inovação é a nossa tradição. É porque desde a sua criação ela vem inovando o tempo todo, buscando o que há de moderno, o que há de melhor, trazendo para dentro do seu espaço acadêmico, com esse olhar global, para desenvolver essas questões voltadas a empreendedorismo, sustentabilidade e inovação. Então, aqui o que a gente pode observar? Rapidamente, numa visita que durou quanto, Mário? Umas 4 horas ficamos lá. A gente começou com o almoço, porque a gente estava saindo da visita de Harvard, fomos para lá, ficar fora de Boston, né? E a gente teve que viajar numa van até lá, então foi uma coisa bastante corrida. Chegamos lá no horário de almoço, um restaurante maravilhoso, né? Essa foi a nossa recepção.
E aí já fomos para uma sala, fizemos uma volta rápida pelas instalações fantásticas, passamos pelo globo, né? Tem uma fotinho lá, tem um globo ali no espaço externo da faculdade, que é um globo que foi construído em 1955 e que pesa 25 toneladas, uma coisa imensa, dizem que é o maior que tem nesses moldes. É uma escultura, na verdade, e que tem o propósito de mostrar que é uma instituição pensional global. Ela não é uma instituição fechada. Tanto é que por ali circulam pessoas de diferentes países, tanto dos professores que compõem a equipe acadêmica, como os alunos. Gente do mundo inteiro, o tempo todo. Então, a sinergia é uma característica dessa faculdade. Então, o nosso olhar e a apresentação se deu nessa sequência. Primeiro, explorando o desenho institucional, que era o nosso foco maior. Como ensinar empreendedorismo? É possível fazer isso? Quais as metodologias? Quais os recursos a gente deve ter? A preocupação nossa também é direcionar o olhar para a questão da estrutura física. Qual é a melhor configuração desse espaço acadêmico para que o aluno tenha o sentimento de pertencimento, mesmo aquele aluno que vem de outros países com culturas diferentes, como é que ele se sente ali integrante daquele meio para que ele possa desenvolver todas as características de um perfil nesse sentido, de empreendedor, inovador, preocupado com a sustentabilidade, com negócios, com as questões sociais. Então, as metodologias, metodologias ativas do trabalho docente, como é que é a relação do professor com o aluno, como é que as aulas acontecem, se é que tem aula. Então, a gente descobriu ali nessa visita rápida, nessa explanação, que aula expositiva é o primeiro tempo, que mais é voltado para as questões práticas, discussões contextualizadas. As situações hipotéticas, elas ficam de lado, trabalhar com situações reais. Então, o tempo todo, eles promovem movimentos, grupos, programas, projetos de imersão em outros locais para buscar ideias e desenvolver projetos que efetivamente tragam um benefício para as comunidades estudadas. Isso que a gente vê em 4 horas, depois vocês vão ver aqui se foi mais ou menos nessa linha que a gente observou. Então, soluções inovadoras, líderes visionários, com essa possibilidade de extrapolar o ambiente acadêmico para as coisas que acontecem no entorno. E esse entorno tem um raio imenso, é o mundo, né? Então, ela não fica preocupada com coisas específicas de Boston, ou ali daquela região, ou dos Estados Unidos, a coisa vai longe. Então, eles têm grupos de alunos que viajam, né, e fazem esse trabalho de pesquisa e de desenvolvimento de projetos que realmente tragam um benefício, que façam uma diferença. Então, aqui, o currículo. Como é que era organizado o currículo? Essa foi uma pergunta que foi feita lá também. Então, o currículo vai muito além das aulas expositivas, palestras e tudo mais. É um currículo voltado mesmo para questões práticas. Metodologia, ação, experimentação, criatividade, conhecimento de negócios para criar, veja só, valor econômico e social. Das universidades que a gente teve a oportunidade de visitar, MIT, Harvard, Babson se destacou com essa questão social. Ela tem esse viés e investe toda a sua energia na formação desse aluno que tenha essa preocupação de gerar uma transformação social, de fazer uma diferença. Então, veja que a questão do lucro não é o foco principal do negócio. Então, pensar e agir de forma empreendedora é mais do que uma tendência natural. Fala assim, já nasci com o espírito empreendedor. Eles acreditam que é muito mais do que isso, que é possível, sim, ensinar e aprender o empreendedorismo. Eles investem nessa ideia. E
eu gostei muito dessa finalização, que foi a maneira como a reunião lá foi finalizada com a gente, né? É um lugar, Babson, é um lugar para quem quer aprender a entender, não apenas com o objetivo de gerar lucro, mas, acima de tudo, ajudar a transformar o mundo. Então, é uma preocupação que extrapola mesmo os mundos da faculdade, e essa sinergia de pessoas do mundo inteiro discutindo negócios, formação de equipe, projetos de uma forma contextualizada, buscando no meio social motivos para serem discutidos dentro da faculdade, esse é o grande diferencial. Isso se vê na própria equipe, né? Robert Babson, que foi o criador dessa instituição, ele, só uma curiosidade, professor, ele foi, que nos contaram lá, ele foi candidato à presidência dos Estados Unidos em 1940. Só que ele cometeu uma pequena falha, né? O partido que ele escolheu, né, que ele se filiou, era um partido extremamente radical, que contestava e já estava proibindo lá algumas bebidas alcoólicas, né? Contestava jogos de azar, e já estava proibindo também no seu discurso, dizendo que ia proibir a circulação de revistas e filmes pornográficos, enfim, extremamente radical, e por conta disso, né, ele acabou não tendo lá uma boa aceitação da comunidade, né, dos Estados Unidos, e perdeu a eleição para Franklin Roosevelt em 1940. Mas o que isso quer dizer? Quando um diretor de uma instituição de ensino se coloca como candidato à presidência do seu país, isso amplia os horizontes. Ele está além, ele está com uma preocupação social, de trazer uma ajuda, de contribuir, de investir, de participar das questões do seu país. Então, é esse espírito que sempre está lá embaixo, essa coisa mais aberta de contexto, de trazer as pessoas para dentro da escola e de levar também essa equipe de professores e alunos para outras realidades, para buscar focos de pesquisa e efetivamente trazer uma mudança social. Isso que ficou de bacana para a gente. E o grande desafio, como é que a gente traz isso para a nossa escola, né? Saímos de lá cheios de ideias, algumas a gente já conseguiu viabilizar, e outras, ainda por uma questão até cultural, a gente enfrenta alguma dificuldade. Mas é isso, gente. Isso foi uma visita de 4 horas, mas que nos deu grandes ideias e conseguimos vislumbrar grandes possibilidades. Tá? Obrigada, gente.